Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Segunda-feira, 5 de agosto, começa agora mais uma Opinião Agora. Veja agora quais são as principais notícias dos jornais da cidade. De Piracicaba, número de empresas falidas cai na cidade. Serasa aponta queda de 50% no número de falências de empresas no primeiro semestre deste ano. O número de pedidos também caiu. Salão de Humor vem aí, prepare o riso. O júri de seleção do Salão Internacional de Humor de Piracicaba terminou a escolha de cerca de 400 obras, caricaturas, charges, cartoons e histórias em quadrinhos que irão integrar a mostra deste ano, que será aberta no próximo dia 24. Jornal de Piracicaba. Garoto de 13 anos morre atropelado por caminhão. Um adolescente de 13 anos morreu na sexta-feira, às 16 horas, depois de ser atropelado por um treminhão na Avenida Conchas, no Jardim Vitória. Ele pegava carona na lateral do veículo, carregado com cana-de-açúcar, quando aconteceu o acidente. Pneumonia interna 4 pacientes por dia na cidade. 4 pacientes são internados com pneumonia por dia em Piracicaba pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram 1.487 internações na cidade no ano passado. Confira agora qual é a previsão do tempo para o dia de hoje. Segunda-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 27 e a mínima aos 16 graus. E você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você pode participar do nosso programa, dando sugestões, pedindo opiniões, conferindo as pessoas que passaram por aqui, os nossos entrevistados, e encontra também links para rever as entrevistas. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde. E essa semana nós falaremos sobre esse tema durante todas as entrevistas. Nosso primeiro entrevistado nessa segunda-feira é o Armando de Barros, ele que é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Já após o intervalo nós vamos conversar com ele. Até já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural.
Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu recebo o Dr. Armando de Barros, que é cirurgião dentista formado pela FOP, com especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ele que é chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Santa Casa de Piracicaba e também professor do curso de especialização dessa mesma especialidade na PCD de Piracicaba e também vice-presidente da Uniodonto. Seja muito bem-vindo, doutor Armando. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Alessandra. Doutor Armando, eu gostaria de começar já esclarecendo algo para os nossos telespectadores, né? A atuação do cirurgião dentista é um serviço também dispensável dentro dos hospitais, não é? E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse primeiro bloco, a atuação desse profissional com essa especialidade dentro dos hospitais. Afinal de contas, o que é a especialidade cirurgia bucomaxilofacial? Alessandra, a especialidade da qual eu faço parte, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia e ela é uma das especialidades que compõem o quadro de prestador de serviço em todos os hospitais, até por uma exigência da Agência Nacional de Saúde, onde você, como um plano médico, tem que disponibilizar também a parte de trauma facial, principalmente, né? O especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ele na verdade ele compõe junto com outros médicos no atendimento emergencial ou naquelas patologias selecionadas para tratamento de médio e longo prazo. Na realidade, o profissional em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial compõe o tratamento das estruturas faciais do terço médio interior da face. Tá. Né? Aliás, é uma área bastante complexa e eu costumo sempre lembrar um professor que eu tenho, uma pessoa bastante influente, muito querida por nós todos, né? Que ele fala o seguinte, que na face, talvez no tamanho da palma de uma mão, atuam praticamente 10 especialidades. A buco é uma delas, mas nós temos outras também. Tem o otorrino, que todo mundo conhece, essa especialidade que é médica, evidentemente. Tem também o cirurgião plástico, o neurologista principalmente, né? Que é quem tem a prioridade dos tratamentos na hora que você recebe um politraumatizado. E outras várias especialidades, fonoaudiologia, e cabeça e pescoço, enfim. São vários especialistas dentro de um território muito restrito, que seria a face do ser humano. Mas que, por outro lado, também é a parte do corpo humano que mais identifica a pessoa, que mais particularidades traz, né? E em que situações esse especialista entra em ação? Eu falo já aí do cirurgião mesmo, especialista bucomaxilofacial. Sim, na parte hospitalar, e a gente poderia até distribuir o que é feito como atendimento primordialmente nos consultórios, um atendimento clínico, portanto, e aquilo que é atendimento no hospital propriamente dito. No hospital, muitas vezes você atende traumas de face. Esse trauma de face ele pode ser isolado, como uma patologia singular, isolada, ou ela pode vir acompanhada de um politraumatismo. Aquele sujeito, por exemplo, que sofreu um acidente automobilístico ou motociclístico, né? Veículos automotores, vamos definir assim, né? Onde ele está machucado como um todo, inclusive na face. Na estrutura que compõe o sistema estomatognático, que nós chamamos, o que movimenta a boca, a musculatura, o arcabouço do terço médio facial, é o dentista que atua, né? É ele que tem habilitação, segundo as legislações atuais, para atuar nessa região. Então, a gente compõe muitas vezes isoladamente, naqueles casos que você tem um processo individual, onde o sujeito, por exemplo, só foi agredido, tomou um soco na face, né, uma agressão física, e fraturou a mandíbula, por exemplo. Aí é o problema que só o bucomaxilo resolve. Em contrapartida, se ele está todo machucado, como nós chamamos politraumatizado, tá, é uma equipe multidisciplinar que vai estar atuando nesse paciente. Aí sim, nesse caso, o dentista entra compondo junto com as outras especialidades médicas, né, mas cada um atuando na sua parte. Por exemplo, o ortopedista, ele pode estar tratando de uma perna fraturada ou de um membro fraturado, mas ele não vai cuidar da estrutura facial. Sim.
Então, muitas vezes, nós atuamos praticamente em conjunto, né? Sempre lembrando que a prioridade do tratamento, que seria salvar a vida do paciente, num primeiro momento, no politrauma, está mais na mão do neurologista. Todas as outras especialidades, o oftalmologista, o bucomaxilo, o ortopedista tal, vem como consequência do tratamento ou da melhora ou da estabilidade desse quadro neurológico do paciente. Uhum. E quais que são os atendimentos mais comuns? As pessoas chegam precisando desse serviço, quais que são de onde essa pessoa vem? O que é que aconteceu? As coisas têm mudado um pouco nos últimos anos. Na realidade, com o advento de novas legislações, inclusive com a introdução, né, na lei pela obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e também pelo uso de capacete, houve uma certa queda, né, na frequência desses pacientes por trauma de veículos automotores. Em contrapartida, apesar deles ainda liderarem, tem crescido muito a questão da agressão física, ferimentos por arma de fogo. Não é incomum um sujeito que é baleado e uma dessas balas, desse projétil acaba atingindo a face desse paciente, né? Uhum. Então distribui as quedas acidentais, principalmente nos idosos, né? Todas essas coisas que eu mencionei são veículos de entrada na realidade, são as maneiras com que as pessoas normalmente acessam o serviço hospitalar emergencial. Claro que existem também patologias que são identificadas, né? São aqueles tumores benignos, porque os malignos já não competem ao cirurgião bucomaxilofacial e sim ao cabeça e pescoço, né? Uhum. Mas essas patologias orais, essas cirurgias pré-protéticas tal, também fazem parte do arsenal e compõem as cirurgias que nós realizamos no hospital. Uhum. E dentro desses procedimentos realizados nos hospitais, quais são os realizados com maior frequência? É reconstrução mesmo ou são menos graves, vamos dizer assim? Sim, no nosso caso, na Santa Casa, do qual eu chefio o departamento de cirurgia bucomaxilofacial, na verdade são os acidentes. São as fraturas faciais isoladas ou panfraturas, né? São várias fraturas na mesma face, esse que é o grosso do nosso atendimento. Uhum. Até porque o nosso hospital tem uma característica, a maioria dos atendimentos são triados da rede básica de saúde, né? E que desembocam no SUS. Uhum. Tá? Então a Santa Casa, a exemplo também do que acontece na Cana, nós sabemos que a maioria dos atendimentos são pertinentes ao Sistema Único de Saúde. Sim. Então, eles são triados já com essa finalidade. Uhum. Normalmente, trauma facial. E existe aí também uma necessidade de atuação rápida desse profissional quando chega uma pessoa, no caso, desses acidentes automotivos, né? Sim, sem dúvida. E todos nós, do nosso departamento, não só daqui, de qualquer departamento dessa especialidade, já que existe ela regulamentada em todo o país, né, tem lá suas habilidades para esse tratamento emergencial. São sangramentos na face, alguns sangramentos importantes, que precisam ser contidos de imediato, né, e quando o plantonista, o médico plantonista que recebe esse paciente traumatizado nos aciona, nós temos que estar aptos a intervir imediatamente, sempre pensando na preservação da vida do paciente. Uhum. E uma pessoa que passa por um procedimento de reconstrução óssea, como é esse procedimento? E ela fica, você falou sobre a questão a pessoa se expressa através da face. Essa pessoa perde alguma sensibilidade ou ela fica diferente, vamos dizer assim, depois de um procedimento como esse? Eu entendi. Dependendo da extensão do dano, dependendo do tamanho da lesão, por assim dizer, ela pode ficar com alguma sequela. Muitas vezes o trauma é tão grave que você tem perda tecidual importante, às vezes até do olho propriamente dito, ou outras estruturas tal, que são removidas num acidente mais grave. Mas hoje nós temos técnicas bastante atuais, nós temos biomateriais compatíveis com a fisiologia humana, de maneira que a reconstrução é cada vez mais frequente, cada vez está mais à disposição da população. Essa reconstrução muitas vezes ela é feita com materiais metálicos à base de titânio, são placas e parafusos, onde nós fazemos a reconstrução do arcabouço facial, principalmente das estruturas ósseas, porque é o osso que dá toda a característica na face, né? O tecido mole é só o recheio. E tem também os biomateriais que estão chegando com bastante força no mercado, são materiais de alta tecnologia, totalmente compatíveis com o corpo humano. Com o que é possível fazer. Então a pessoa que passa por um procedimento desse, ela pode ter assim alguma sequela, mas o índice é baixo, é alto? É baixo. Na maioria dos casos se devolve o paciente totalmente habilitado para a sociedade.
sem sequela nenhuma, cicatrizes mínimas. Muitas vezes a cicatriz que fica é em decorrência do próprio trauma, não da cirurgia reparadora. E no caso dos motociclistas, que tipo de trabalho é feito com maior frequência entre esse grupo? Porque a gente tem a impressão que um acidente com moto vai afetar de uma maneira desastrosa aí essa região da face, apesar do uso do capacete, que muita gente às vezes não prende o capacete direito, ou às vezes o capacete não é de qualidade, ou mesmo o impacto foi tão grande que a consequência foi maior do que se podia esperar, né? O trauma automotor por motocicleta propriamente dito, também compõe como um volume muito grande nos nossos atendimentos. E ele, assim, o porte é dos mais variados, vamos assim dizer. Muitas vezes é um trauma leve, uma simples avulsão, a perda de um elemento dental, que eventualmente pode até ser reabilitado, reimplantado, né, durante esse primeiro atendimento, e outras vezes é mais grave. Não existe assim um padrão único. Claro que a exposição do condutor na motocicleta é crítico. Então, muitas vezes é mais grave, a gente fica imaginando como é que essa pessoa sobreviveu. Tá? Já vimos lá vários casos de gente com perda de membros, tá, sobreviver, e outros que aparentemente tinham um dano mínimo, mas o dano cerebral interno foi tão grande que leva a óbito. Então não tem assim exatamente um parâmetro. Às vezes a pessoa está muito machucada e se sai muito bem, mesmo perdendo um membro, ou com algum déficit, tá? E às vezes ela está praticamente íntegra, né? Só que aquela pancada, mesmo com um capacete de qualidade e tal, bem instaladinho na cabeça, a desaceleração é tão grande que isso por si só é suficiente para levar a pessoa a óbito. Mas a relação da consciência e educação entre os motociclistas mudou com o uso do capacete, o senhor já colocou isso. É de bastante tempo para cá ou isso ainda está em processo? Ainda está em processo. Na realidade, a gente que atua na área fica bobo de ver, né, como muita gente ainda não obedece à legislação, às vezes até por causa do uso do álcool, né, mas as leis, elas são boas. As leis, se elas forem seguidas, limite de velocidade, né, a condição do veículo, seja ele motocicleta ou automóvel, condição de pneu adequado e assim por diante, as leis são boas. As pessoas que abusam, a verdade é essa, as pessoas que se expõem de uma maneira desnecessária, muitas vezes trazendo verdadeiras desgraças na família, porque um familiar que tem um ente querido acidentado, ainda que não vá a óbito, né, ainda que consiga salvar essa vida, muitas vezes a sequela também é grave. Eventualmente não, mas às vezes sim. Nós vimos nesses anos todos muita gente que caiu da motocicleta e viveu o resto da vida vegetando na cama. Tá? É uma qualidade de vida, para ele não conta porque ele mal sabe o que está acontecendo. Tá? Ele está realmente num quadro semicomatoso, enfim, de uma inconsciência profunda. Tá? Mas a família que está cuidando desse sujeito, muitas vezes trocando fraldas diariamente, limpando escara, paga o resto da vida o preço de uma responsabilidade. Claro que no meio disso tudo, existe quem faz a coisa certa, mas é o outro lado que fez o uso indevido do álcool, é o outro lado que abusou e acabou sendo uma vítima da... Né? Sempre o fator humano é o que determina esse tipo de problema. Seja ele o próprio condutor ou outro condutor. Né? E mesmo também no caso dos carros, né? Não são só as motos, a gente está falando aqui, mas o uso do cinto de segurança ameniza muito. Que tipo de traumas a pessoa, por exemplo, passageiro, a criança que vai atrás, pode sofrer com relação a um acidente, nesse caso, nessa região da face? Também, lembrando que não é porque está no banco de trás, mas a obrigatoriedade de segurança é a mesma. Né? E a legislação também mudou muito a esse respeito. Eu estava vendo outro dia que a partir de 2015, se não me engano, todos os veículos produzidos no Brasil, eles vão ser obrigatórios a instalação do uso de airbag, porque é outro fator de segurança. Na realidade, segundo o que se diz, o freio, no caso do ABS, o cinto de segurança de 3 pontos e o airbag, claro que respeitando limites de velocidade, essa coisa toda, esses são os fatores que contribuem para a diminuição, né, para diminuir a gravidade com que as pessoas se acidentam. Então, depois desses acessórios todos, que agora são rotina e vão ser obrigatórios a partir de um determinado momento, tá? Isso vem diminuindo. Agora, não é porque está no banco de trás que o acidente não tem gravidade, tem sim. Existe até uma teoria aí, um estudo que diz
que uma criança no banco de trás, tá, sofrendo uma desaceleração a 60 km por hora, ela chega com impacto na frente, muitas vezes no banco traseiro, ou pior ainda se for no para-brisa dianteiro, porque ela passa pelo vão do banco, sem cinto. Tá? A criança adora. Às vezes ela é arremessada, nós já vimos pacientes ser arremessados num acidente fora do veículo, tá? E chega com um impacto tremendo. Ele chega com o peso de um elefante lá na frente. Tá? Então a fatalidade nesses casos é muito grande. Todo cuidado é pouco. Especialmente entre as crianças que gostam de ficar ali no meio do banco. No meio. E é dali que ela vai para o para-brisa. Né? Agora, na realidade, hoje nós temos também legislação para isso daí. Mais uma vez, quando existe a falha, é a falta, é o desleixo do ser humano, que é uma coisa inevitável, né? Mas as próprias cadeirinhas, elas têm um padrão de comercialização hoje que obrigam um determinado nível de segurança, de fixação e tal. Claro que essas gerações mais novas, elas já vão tendo essa questão da segurança de uma forma quase que intuitiva. Né? Hoje é mais fácil você pegar um jovem, ele já se afivelar com cinto, tal, aquela coisa toda, do que uma pessoa que ao longo dos anos não se habitua a isso. Por incrível que pareça, a gente acaba conhecendo pessoas que ainda hoje têm dificuldade de usar o cinto de segurança, ou porque se sente mal, ou porque amassa a camisa, ou porque não está habituado, né? Por sorte, os veículos hoje nem a partida dão mais alguns, ou ficam acionando um bip de alerta quando o cinto de segurança não está preso. Isso aí, com o tempo, vai acabar. Vai ser inevitável cada um, a menos que esteja alcoolizado ou que não tenha consciência do que esteja fazendo. Mas essa consciência vai ser muito difícil, num curto espaço de tempo, alguém sentar no carro e não instalar adequadamente o cinto de segurança. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós vamos falar sobre a atuação desse profissional também nos consultórios, no dia a dia, que não é só dentro dos hospitais que esse tipo de cirurgia e procedimento é realizado, não é, doutora Amanda? Então, já após o intervalo comercial. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com o Dr. Armando de Barros, que é cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Doutor Armando, nós falamos até há pouco sobre a atuação desse profissional no ambiente hospitalar, mas
certamente há também atuação nos consultórios. Quais que são os trabalhos realizados, os atendimentos realizados por esse profissional nas clínicas de odontologia? Nível ambulatorial, nos consultórios propriamente dito, o especialista em bucomaxilofacial, ele faz cirurgias de porte menor, aquelas que têm condição de serem realizadas em ambiente clínico, vamos dizer assim, nos consultórios. Tá? São extrações de terceiros molares, os populares dentes do siso, são as cirurgias pré-protéticas, aquelas que dão uma conformação interna mais apropriada para receber as próteses. São cirurgias periendodônticas, aquelas onde foi realizado um tratamento de canal, por exemplo, e não obteve sucesso com algum processo patológico em torno das raízes, e aí sim a nossa especialidade vai lá e tem condições de operar. São pequenos tumores benignos, muitas vezes no assoalho da língua, no lábio, na mucosa oral e assim por diante. Enfim, são vários os procedimentos, todos eles num porte menor. Porte menor eu me refiro àqueles que são passíveis de serem tratados com anestesia local. Tá. Essa que é a atuação maior da especialidade no consultório. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito de alguns desses tópicos que o senhor tocou. Sim. Com relação ao dente do siso, por exemplo, existe essa dúvida, né? Todas as pessoas precisam extrair o dente do siso ou é possível mantê-los caso não esteja aí causando um desconforto? Sim, essa é uma pergunta muito frequente, é uma dúvida bastante comentada. Na realidade é assim, se dizia antigamente que todo dente que não tem função estética e nem função mastigatória não tem por que estar na boca. Hoje as coisas estão mudando um pouquinho, né? Hoje a gente sabe que o potencial patogênico, né, de provocar uma doença de um terceiro molar bem instalado na boca, com oclusão boa, é mínimo, tá? É menos de 10%. Então não é verdade que todos os dentes, todos os terceiros molares precisam ser extraídos. Se eles estiverem bem erupcionados, fazendo parte da mordida, da oclusão, como nós dizemos tecnicamente, tá? Se estiver ocluindo corretamente, né, bem implantado, sem nenhuma interferência gengival, não tem por que ser extraído. O fato é que o perfil do ser humano vem modificando ao longo dos anos, da existência como ser humano. Né? Então os caninos têm a tendência de ficar um pouco menores, né? O tamanho da mandíbula em relação à estrutura facial também tem diminuído de volume, então não é incomum ter que extrair, até por falta de espaço para ele erupcionar. Né? E aí tem uma agravante, ele é o dente que último nasce, é o dente que erupciona mais tardiamente. Então quando ele vem se instalar, muitas vezes não existe aquele espaço adequado. Nesse caso tem indicação da extração, mas não são todos os casos. Tem muita gente com terceiros molares bons, saudáveis e que não precisam ser extraídos nunca. Uma outra dúvida que sempre fica é que às vezes a pessoa demora até um tempo para identificar, ela reclama, porque eu estou sentindo uma dor de cabeça e na verdade ela tem uma disfunção da ATM. O que é a disfunção da ATM e como identificar essa dor e quais são os tratamentos que são possíveis de serem feitos? Com relação à ATM, que também é uma queixa bastante comum, até porque alguns estudos dizem que 60% ou mais da população tem algum grau de disfunção nessa articulação temporomandibular. Eu só queria lembrar que essa articulação, bem pertinho do ouvido, ela é uma articulação sinovial como qualquer outra articulação sinovial. Tá? A estrutura dela, apesar de ter um outro formato, um outro tamanho, ela é muito parecida com a estrutura da articulação do dedo, do cotovelo, tá? Do joelho, ou seja, ela tem dois ossos que se articulam, né? Existe um líquido que banha tudo isso daí, que é o líquido sinovial, como se fosse um óleo lubrificante, e tem um menisco, um disco, tá? Que não permite um osso bater no outro, porque o osso não pode bater com o osso, ele tem que estar isolado dentro dessa articulação. Sempre que existe alguma disfunção, ela pode ter origem na própria mastigação errada, por falha de dentes, ou algum hábito vicioso de mastigar mais de um lado do que o outro, tá? E nesses casos, muitas vezes, ela provoca uma dor, uma disfunção articular, com reflexos musculares, nos vários grupos musculares da face. Outras vezes, ela provoca uma degeneração no interior da articulação, tá? Na parte interna. Via de regra, todas as disfunções que têm como consequência a dor muscular, elas são tratadas clinicamente com plaquinhas mio-relaxantes, muitas vezes a acupuntura ajuda bastante, até porque o estresse emocional tem um componente muito forte nisso aí tudo, tá? E agora, quando a questão é intra-articular, quando existe um desgaste interno no interior dessa articulação, aí tem que ser feito alguma coisa dentro da articulação. Muitas vezes é uma simples lavagem, outras vezes é uma artroscopia,
outras vezes é um reposicionamento do disco que deslocou dessa articulação, e num caso de degeneração muito avançada, até uma prótese condilar, como essa que existe em coxa femoral, tá? Existe também para a articulação temporomandibular. Isso em última instância, né? Sim. E aqui no Brasil é um procedimento ainda pouco realizado, mas em outros países são procedimentos mais rotineiros. Uhum. O senhor comentou sobre o estresse nessa situação. O bruxismo tem a ver com essa questão do estresse? Tem a ver com a questão do estresse, sim. Né? Isso também já foi amplamente discutido, tal. Existem várias teorias, mas a gente sabe que é manifestação psicossomática, esse nervosismo que os dias atuais nos impõem. Tá? É trânsito, dificuldade financeira, problemas familiares e tal. Isso acaba de alguma maneira afetando também a articulação, não diretamente, mas indiretamente, porque a perda da qualidade do sono, tá? E algumas outras induções, inclusive de ordem hormonal, predispõem a pessoa a fazer o apertamento noturno ou o bruxismo. Tá? Tudo que movimenta no organismo é movimentado, todos os membros são movimentados por músculos. Tá? E não é só a boca que afeta essa movimentação. Tem gente, criança, por exemplo, já tem esse problema da coice a noite inteira, da pernada e vira e se mexe e tal. E essa manifestação, muitas vezes, quando é na boca, né, nesses grupos musculares que movimentam a boca, eles induzem a esse apertamento noturno. Então tem gente que fala assim, nossa, mas parece que eu levanto com a boca travada, eu levanto, eu estou com dor aqui do lado, tal. Será que tem alguma coisa? Às vezes não tem nada. É uma noite mal dormida, é um acúmulo de um determinado estresse, né? Uhum. E aí, vale lembrar que dessas disfunções temporomandibulares, das articulações temporomandibulares, né, a maior incidência é no gênero feminino, tá? Boa parte acomete depois de uma certa faixa etária, né, depois dos 40, por exemplo. Muitas vezes está atrelado até a ondas de variações hormonais, né? Então, basicamente, ou vamos dizer assim, a maioria dos casos de tratamento de disfunção realmente são pessoas com esse perfil, são mulheres de meia idade. Por isso fazer um acompanhamento também dessa situação é importante. Muitas vezes a pessoa acha que porque uma dor de cabeça é uma enxaqueca que eu tenho e vai convivendo até com aquilo, né? A gente vê pessoas que nem sabem o que é não ter uma dor de cabeça, de repente é algo que poderia ser resolvido num consultório odontológico. Sim, na realidade existem centenas de tipos de cefaleias, de dores de cabeça. Algumas delas podem ser provenientes, sim, dessa disfunção das articulações temporomandibulares, né? Então vale a pena sim dar uma olhadinha, ver como é que anda a oclusão. Claro que o cirurgião dentista hoje ele está apto, se ele identificar algum desvio de comportamento, algum estresse, vamos dizer assim, né? Nesse paciente, ele tem plenas condições de fazer um encaminhamento para isso, né? Muitas vezes são quadros mais graves, inclusive, que tem que ter acompanhamento psiquiátrico, né? Com medicamentos controlados. Outras vezes é um acompanhamento mais psicológico, que não compete também, não é o papel do cirurgião dentista fazer isso, mas ele está apto a identificar e encaminhar os casos. A parte que lhe compete seria verificar a mordida, a oclusão, identificar se esse problema é mais muscular ou intraarticular, tá? E dependendo do tratamento, vai ser clínico, na parte muscular. E dependendo do tratamento, vai ser cirúrgico. Aí precisaria da minha especialidade, basicamente, para esse tipo de tratamento. E como que o senhor avalia hoje o comportamento da população com relação aos cuidados com a saúde bucal? Muita coisa mudou, né? Então, desde que na década de 60 foram implantados aí, né, a obrigatoriedade da fluoretação nas águas do abastecimento público, isso surtiu algum efeito, um efeito importante, de maneira que hoje a preocupação ela é muito mais estética do que curativa. Muito mais a pessoa se preocupa com a aparência dos dentes, seja ela na posição, né, com a correção através de aparelhos e tal, ou mesmo uso de próteses para dar um contorno mais harmonioso na face e tal, do que só tratamento de cárie. Antigamente, uma criança com 8 anos de idade já estava na iminência de perder o primeiro molar permanente. Tá? Isso era uma falha que ela levaria para o resto da vida. Tá? Hoje já não mais. Hoje ficou muito mais popularizado o uso de escova de dente, os cremes dentais fluoretados, né? O uso de fio dental, o uso também de antissépticos bucais, muitos deles à base de flúor também, porque o flúor é sabidamente um elemento que ajuda na redução dos índices de cáries. Então, no Brasil, e é exemplo do resto do mundo, o índice de cárie desse tipo de tratamento, desse tipo de patologia, vem diminuindo. Hoje, muita gente vai no dentista para tratar uma cárie ou para trocar uma restauração. Acontece ainda, mas a tendência disso é ficar cada vez menos, cada vez menor esse tipo de problema. Tá?
Agora, o que não vai ficar menor são as extrações dos terceiros molares, quando tiverem a indicação precisa, evidentemente. Também a questão da correção da posição adequada dos dentes, que está muito, eu não vou falar na moda, mas hoje é muito mais aguçada essa percepção da pessoa em querer se tratar e ficar com uma aparência melhor. Sim. E isso também é saúde, né? Tá com uma aparência bacana, saudável e tal. Também a gente vendendo a saúde pela nossa imagem é fundamental. Isso está muito na moda. Não é só com os dentes, né? É com o organismo como um todo. Transmitir saúde, sim, né? Enfim, os cuidados, se academia, cuidar e tudo mais, né? Tem feito parte. É a roupa, é a aparência, a academia, é tudo, né? E a face, como nós já falamos, é o que primeiro vende, é o que primeiro transparece. E a própria harmonia do rosto também modifica quando essa pessoa faz um alinhamento dos dentes, a gente percebe que existe uma mudança da própria face da pessoa, né? É porque quando fala em mexer com posição dos dentes, você está mexendo com ângulos, e esses ângulos eles podem interferir, tá? Na posição do lábio, na posição da língua. Então a mudança, ela acaba sendo benéfica até para a harmonia, né? da face, do rosto humano. Do rosto da pessoa mesmo. O senhor falou também sobre a extração. Obviamente, assim, a gente observa, o senhor até apontou, que hoje em dia já não se faz tantas extrações assim, enfim, existe um outro critério. Mas, assim, no passado a gente sabe que às vezes a pessoa sentiu uma dor de dente, aí é a extração. Como que a ausência de algum dente pode prejudicar essa pessoa? Porque existe a mastigação deficiente, pode afetar outros órgãos e trazer outros problemas de saúde que não só na boca. O que isso pode acarretar para a pessoa? O que é melhor a ser feito? Eu entendi. Na realidade, a digestão começa pela boca. A digestão começa por uma mastigação adequada. E cada um desses grupos de elementos dentais tem uma função na mastigação. Alguns de corte, outros de perfuração, outros ainda mais de trituração, propriamente dita, né? E a falha de qualquer um desses elementos vai prejudicar a mordida e, consequentemente, a mastigação. Né? Num curto espaço de tempo, a tendência é ela não se manifestar por uma ausência única ou dupla tal. Com o longo do tempo, você vai desviando a mordida, você vai alterando a distribuição da força mastigatória, consequentemente, fica mais suscetível a danos intra e extra-articulares. Além disso, uma mastigação deficiente pode eventualmente provocar até um problema de estômago, vamos dizer assim, para o pessoal entender, né, que nos assiste. Porque se você tem que fazer um determinado movimento para triturar esse alimento e você não tem esse elemento para fazer a trituração, ele vai chegar mais inteiro no organismo, vai exigir mais da digestão propriamente dita. Então o organismo é uma coisa como um todo, né? Nós na odontologia costumamos falar que a saúde começa pela boca, tá? É um jargão conhecido e tal. Então, para quem quer ter uma saúde boa, tem que estar com os dentes em ordem, né? Essa que é a nossa ideia. O senhor comentou também sobre a questão do siso. Algumas crianças ou adolescentes acabam nascendo já sem o siso, não vai nascer. E a questão do dente do siso também, já existem algumas crianças que na fase de apontamento do dente do siso, ele não surge. Isso é comum? Os pais devem se preocupar ou não? Não tem nada que se preocupar, é só fazer um acompanhamento, monitorar o caso e tal. É um fato. Muita gente hoje nasce sem nenhum dente do siso. Tá? Existe uma programação, uma memória genética para induzir a nascer o dente do siso, vamos dizer assim, a erupcionar esse dente. Tá? Como você disse, ele apontar. Se chegou a idade dele erupcionar na adolescência, um pouquinho mais adiante e tal, ele não apareceu, ele já não estava programado geneticamente para nascer. Isso é uma tendência. Tá? Então é muito comum hoje você pegar um paciente, seja de qual idade for, e numa avaliação radiológica, num exame de imagem qualquer, mesmo tomografia, você percebe que não existe aquele dente para nascer. Ele não vai erupcionar nunca. Tá? Ele já foi programado, aquele ser humano, para se desenvolver sem a erupção, sem o aparecimento do germe dental, que é um folículo que induziria a erupção daquele elemento dental. Né? Isso é cada vez mais comum. Dizem que o ser humano no futuro, não estou falando aqui 1, 2, 3 gerações, no futuro, estou falando futuro ao longo dos milhares de anos pela frente. Ninguém vai ter o terceiro molar. Como da mesma forma, talvez os caninos tenham uma conformação um pouquinho menor. E toda a estrutura do ser humano pode estar alterada, né? Tamanho do olho,
Enfim, tem uma série de alterações que com a evolução do ser humano vai modificando. Se você pegar a foto do ser humano atual e comparar com aquele homem das cavernas, vamos dizer assim, você vai ver que não tem nada a ver. A estatura é outra, o tamanho do rosto é outro, o peso da cabeça é outro, o volume cerebral é outro. Então a evolução passa por várias etapas. Dizem que uma dessas etapas é a extinção dos terceiros molares. E dos caninos, porque algumas crianças, a gente sabe que estão nascendo não, né? No momento de apontamento daquele dente canino também não tem. Os pais devem se preocupar nesse caso? Isso é um problema sério, porque na realidade é assim, da mesma forma que dá para conviver muito bem sem os terceiros molares, não é verdade isso em relação aos caninos. O canino ele tem que estar presente na boca. É um guia importante, nós falamos na nossa oclusão. Tá? Só que a agenesia, que é o termo técnico para falta de erupção do dente, do canino é relativamente raro. Isso é muito comum nos terceiros molares. Normalmente, quando o canino não erupciona, quando ele não nasce, vamos dizer assim, ele está lá na boca, ele está lá no cantinho. Só que falta um ângulo adequado e tal, tem que fazer muitas vezes uma microcirurgia para ele poder erupcionar corretamente. Tá? Normalmente ele está na boca, só falta espaço para ele nascer, vamos dizer assim, para ele erupcionar. Diferente dos terceiros molares, que tem uma incidência alta de agenesia. Tá? Então, quando não nasceu um canino, vai atrás, faz um acompanhamento adequado, porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele até está lá. Ele só está lá esperando que alguém localize e direcione para o lugar correto. Que aí são aqueles casos de cirurgia com o uso do aparelho mesmo, que faz essa correção, né? Que puxa, vamos dizer assim, o dente para esse lugar. Você faz a exposição do dente, amarra, né, põe um artefato, esse artefato vai preso no aparelho e o ortodontista vai dando pequenos movimentos de tração e ao longo do tempo ele vai indo e acaba se encaixando ali. Né? Isso hoje é uma coisa corriqueira, relativamente simples de ser feito. Tá? O que não pode é na ausência da erupção do canino, fingir que nada aconteceu. Tem sim que olhar atrás, os pais têm que ficar atentos com seus filhos quanto a isso. E existe também a ausência de algum outro dente? A pessoa tem que conviver com um dente de leite, vamos dizer assim, por um longo tempo? Existem casos, muitos casos, é relativamente frequente. A Xuxa é o modelo mais conhecido desse padrão, né, de dente de leite, mesmo em adulto. Existe sim, porque essa agenesia ela pode acontecer em qualquer parte da boca, com qualquer dente. A incidência maior, é verdade, são nos terceiros molares, nos dentes do siso. Mas qualquer dente pode deixar de nascer. Na ausência dessa erupção, né, muitas vezes o canino, o dente de leite, o dente decido, ele fica, eu vou usar um termo assim para exemplificar, ele fica meio que calcificado naquela posição e acaba sendo travado ali e não esfoliando, não caindo mais. Então é relativamente comum, né? Você vê um adulto com um dente de leite na boca. Mas a raiz dele é mais curta que os demais. Como que a pessoa pode cuidar disso? É necessária a extração para colocar uma prótese ou não? Ela deve conviver com aquilo até que... Na realidade, são dois parâmetros. Um é o comprometimento estético. Se isso estiver afetando a pessoa, vai ter que mexer. Tá? E outro é o comprometimento funcional. Né? Muitas vezes um dente decido, né, o dente popular dente de leite, ele não tem estrutura adequada para sofrer a carga de pressão mastigatória. Né? E como você disse, a raiz do dente decido é uma raiz curtinha, é um dente que não tem grande estabilidade na boca. O que acontece às vezes é que mesmo sendo curtinha, tem uma calcificação tão grande em torno dele que ele acaba ficando firme. Tá? Agora, os dois parâmetros que sempre são citados. A estética, se de alguma forma estiver comprometendo a aparência da pessoa, vai ter que ser feito alguma coisa. Eventualmente seria até incapaz, se ele for um dente anterior, incapaz de fazer uma coroinha no formato de um dente permanente, mesmo sendo ele por baixo descido, isso é possível de ser feito. Né? Outras vezes, a extração e um implante, e depois sim, substituindo uma coroa protética, né? Também pode ser feito dessa maneira. E eventualmente, se for um dente intermediário ou posterior e não tiver nenhum comprometimento estético, nem funcional, a pessoa consegue mastigar, pode ir tocando enquanto ele durar. Tem muitos casos assim. E a pessoa passa quanto tempo da vida com o dente? Às vezes passa praticamente a vida toda. A vida toda? A vida toda, não existe uma expectativa. Tá? A tendência é sempre ele cair, vamos dizer assim, ele esfoliar. Tá? Mas em alguns casos ele persiste praticamente a vida toda. Não tem assim uma duração, uma durabilidade, um tempo previsto, assim, não, vai até os 20 e depois cai. Não existe isso. Nós já vimos pessoas com 25, 30, 40, 45 anos de idade com dente decido. E mais do que isso, inclusive.
basta se cuidar, ele vai se cuidar, a tendência dele, e se ele estiver bem calcificado em volta, não tiver nenhuma força desequilibrando ele ali, a tendência dele é ir ficando. Você falou sobre um assunto que é o cuidado com a saúde bucal, que mudou, que as pessoas agora passaram a tender a fazer um procedimento mais adequado com o uso do fio dental, o enxaguante bucal. Qual que seria a maneira ideal do uso do fio dental e do enxaguante bucal? Ela deve usar a todas as refeições, também o enxaguante e também o fio dental, ou isso pode ficar restrito a um período do dia ou da noite? Na realidade é assim, esse conjunto de possibilidades, né, o fio dental, o bochecho antisséptico, a escova dental e assim por diante, o principal, o elemento que mais determina a condição da saúde bucal é a escovação. Porque a escova é aquilo que melhor remove a placa dental. A placa dental é um biofilme, é uma película muitas vezes invisível que acaba recobrindo o dente. Se você não tiver essa placa, você não tem cárie. Tá? Então, o que tem de mais eficiente é você escovar o dente, ou os dentes, após todas as refeições. Isso que tem de melhor. Tá? É melhor você escovar muito bem até sem pasta de dente, do que escovar mal com uma pasta de dente gostosa, saborosa, porque criança muitas vezes leva isso em conta, leva isso em primeiro plano. Os pais, a gente sempre diz o seguinte, estimulem a escovação e a escovação correta. O dentista sabe, o pediatra sabe como ensinar a criança ou ensinar os pais a fazer a higiene da criança. Haja visto que hoje tem até odontologia infantil, onde começa a fazer higiene nos dentes assim, que erupcionam, como se fosse um dedal, a base de borracha, para estimular a criança ali, a mãe vai fazendo a higiene na boca da criança e tal. Se você não tiver nada para usar, pelo menos a escova adequadamente você teria que estar usando. Tá? Porque ela é a maior responsável pela remoção desse biofilme, dessa placa bacteriana. Agora, a união de todos esses fatores, tá? Uma escovação adequada, um bochecho antisséptico adequado, tá? E o uso do fio dental seria a melhor maneira de fazer a prevenção da sua saúde bucal. Tá? Na pior das hipóteses, a última escovação do dia é a principal. Porque é quando você vai ficar mais tempo com a boca fechada, a língua não movimenta, o fluxo salivar diminui e qualquer resto alimentar vai ficar entre o dente e a gengiva ali a noite toda. Então, a escovação noturna, antes de dormir, é a principal. Inclusive, o motivo pelo qual, às vezes, se contraindica essa mamadeira com açúcar na criança, no período noturno, daquela cárie rampante, às vezes todos os dentes descidos acabam ficando cariados. Por quê? Porque toma mamadeira com açúcar, vai dormir, fica lá, sem salivação, sem movimentar a boca a noite toda, fica aquele substrato para se estabelecer a cárie. Tá? Agora, via de regra, a principal escovação, compondo com todos esses elementos que nós citamos, seria à noite. Mas o ideal seria após cada refeição, após todas as refeições. Tá? Não só no almoço ou jantar. O ideal seria estar escovando com a escova correta, usando a técnica correta. Tá? Porque não adianta você escovar 10 minutos do jeito errado. Tá? E também é impossível falar que em 30 segundos ou 1 minuto escovou o dente corretamente. A técnica de escovação mais aceita aqui, né, preconiza, uma dessas técnicas pelo menos, preconiza uma dedicação de 4 a 5 minutos, pelo menos, numa escovação. Então a criança que entra no banheiro e sai logo em seguida falando escovou o dente, mãe, não é assim. Não acredite. Tá? Não escovou direito, vai lá ver que não está correto. Ensina a fazer direito. O senhor falou com relação ao uso das pastas de dente, os cremes dentais com sabor, né? Os pais, então, não devem usar essas pastas com as crianças? Não, pode usar. Na realidade, assim, até uma faixa etária, até os 6, 5, 6 anos de idade, normalmente as pastas nem são fluoretadas por causa do risco da ingestão. Porque a criança, às vezes, tem dificuldade na coordenação e acaba engolindo aquela espuma, tal, até por ser gostoso. Ou sabor de morango, ou framboesa e assim por diante e tal. Depois de uma certa faixa de idade, todas as pastas, a maioria delas, são fluoretadas, né? Porque o flúor, como eu disse, realmente acaba diminuindo a incidência de cárie. Mas pode usar a pasta sim. Na realidade, o sabor é um estímulo para a criança a ficar mais tempo com aquilo na boca, fazendo a escovação correta e tal, né? E com relação aos enxaguantes bucais, existem alguns que têm álcool na composição e outros que não têm. Esses com uso, qual que seria o mais indicado? O que tem o álcool na composição ou o que não tem? Hoje se sabe que o componente químico mais ativo nos antissépticos bucais é a clorexidina, tá? E ela não é exatamente um álcool. Os alcoólicos que existem ou existiam no mercado estão até tirando o álcool da fórmula, porque realmente ele é um pouco irritante, né?
ele acaba denaturando um pouco a proteína, a camada de muco que reveste a boca, a mucosa propriamente dita, vai formando uma queratina ao longo do tempo. Então, hoje em dia, até fórmulas tradicionais estão mudando para sem álcool e a base de clorexidina, porque o álcool não é o que tem de mais eficiente como antisséptico bucal, sim a clorexidina. Então, é importante a pessoa, no momento da compra, ir procurar também e mudar isso, né? Bom, eu gostaria que, para a gente encerrar, o senhor falasse um pouco sobre como o senhor avalia o atual momento da odontologia. A odontologia no Brasil, e a gente já teve a oportunidade de ver isso de perto, ela é de primeiro mundo. A formação profissional é das melhores. Nós comparamos a formação da odontologia brasileira junto com países de primeiro mundo, né? Nós temos acesso hoje a equipamentos, a instrumentos, a materiais iguais àqueles de primeiro mundo. Infelizmente, ainda o poder aquisitivo do brasileiro não é aquele que nós gostaríamos que fosse. A odontologia só não vai melhor por esse motivo. Um pouco questão cultural e principalmente por causa do dinheiro, tá? Porque para muitos ainda ela é inacessível. Existe um empenho do serviço público federal, estadual, municipal em implantar, né, a odontologia de uma maneira mais acessível. Haja visto que no nosso município, eu não saberia dizer hoje quantos, mas nós temos talvez perto de uma centena de profissionais da área de saúde, né, dispostos aí em serviços especializados ou compondo com PS e tudo mais. O governo federal tem colocado, inclusive, a questão da odontologia junto à questão dos pacotes familiares, né? Piracicaba é uma cidade sindicalizada. Eu vejo os sindicatos bem estruturados nessa questão odontológica. Tem a própria cooperativa odontológica Uniodonto, da qual eu faço parte como diretor desse presidente já há 20 anos, né? Fazendo tudo para viabilizar para a população o tratamento, levar até mais adiante o tratamento odontológico, né? Para a população até mais carente, inclusive, né? Mas assim, nós temos uma odontologia de alto nível, que se a população não usufrui de uma forma melhor e mais abrangente, ainda talvez por uma pequena questão cultural, mas eu diria numa minoria, e em um outro aspecto talvez por uma questão financeira, né? Apesar dos esforços dos governos de todos os níveis em popularizar o tratamento odontológico. O que eu acho que modificou muito também é a questão, sabe do quê? Desse marketing interpessoal que hoje todo mundo aplica de uma forma ou de outra, né? E que quando chega numa determinada fase, num status tal, é fundamental, é indispensável a dentição, os dentes estarem em ordem, né? Sim. Mas, de um modo geral, evoluiu bastante por conta desse intercâmbio internacional, da evolução da odontologia no Brasil, né? E os índices de cárie, eles vêm caindo em decorrência disso. Mas ainda falta, muita gente ainda tem dificuldade de comprar escova de dente, né? Então, não é perfeito, o mundo não é perfeito. Tem melhorado bastante, mas ainda não é o que nós gostaríamos de ver. Mas quem está em casa pode tomar conta da saúde bucal própria e da família também, com as orientações que o senhor deu aqui. Okay. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nosso programa chegou ao fim. Uma excelente tarde para o senhor. Muito obrigado, igualmente, Alessandra. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Nós nos encontramos amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.